Mateus 26:17 diz assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram. Deixa eu só ir falando um pouquinho na medida que a gente vai lendo. Veja, quando Jesus institui a ceia, tanto o pão quanto o cálice, Jesus ele estava num momento de festa. É importante que você entenda isso. Jesus não estava numa solenidade de tristeza ou de angústia. A última Páscoa de Jesus, antes da sua morte, antes de ser crucificado, era um momento de festa para o judaísmo. Momento de muita celebração, que celebravam a libertação, depois de aproximadamente uns 400 e poucos anos, da escravidão egípcia. Então, os judeus comemoravam, desde a época de Moisés, a libertação. Acho que a maioria de vocês, boa parte de vocês, estão assistindo a novela Moisés, né? Sem fazer divulgação da novela. Os 10 mandamentos, né? Acho que vocês viram as pragas, viram tudo aquilo, boa parte de vocês. É uma boa pedida para a gente ver com os nossos olhos um pouco dos relatos bíblicos. Mas é importante que a gente entenda que a ceia, quando Jesus institui para os discípulos comerem do pão e beberem do cálice, era um momento de festa. Tanto é que Jesus ele precisou que se tomasse algumas providências, não é? Quando os discípulos perguntam: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Veja bem, preparativos. A Páscoa era uma coisa suntuosa, extremamente alegre, participativa, envolvente. Mais ou menos era esse o clima da Páscoa, não é? Aí Jesus responde, diz o versículo 18, veja aí na sua Bíblia. Jesus lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer. Esse certo homem aqui era alguém que os discípulos sabiam. Os discípulos não ficaram assim procurando esse certo homem. Esse certo homem era alguém tão conhecido que, ao falar isto, eles deduziam quem era esse certo homem. Ou seja, Jesus, não esqueça disso, na última semana dele, ele entrou e saiu da cidade de Jerusalém várias vezes. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Agora era sexta-feira, vamos pensar assim. Vamos pensar que ele estava na Páscoa aí, antes do seu sacrifício. E eles sabiam quem era esse certo homem. Ou seja, precisava conseguir um aposento. Normalmente, ninguém participava da Páscoa judaica com 2, 3 pessoas. Precisava ser um aposento de pelo menos uns 23 metros quadrados, ok? Que pelo menos desse para comportar 10 pessoas. Se vocês perceberem isso lá no Egito, Deus fala assim para Moisés que se a família for pequena, chamem outra. Então a ideia é que celebrassem juntos. A ideia era justamente essa, que a Páscoa deveria ser celebrada junto. Então é nesse contexto, né? E é importante a gente entender que tinha alguns elementos da Páscoa. Tinha o cordeiro, que era a carne que eles tinham que comer, conforme todo o rito prescrito. Pão asmo, pão sem fermento, né? Ervas amargas, e tinha o vinho. Então, eles não só deveriam encontrar aquele lugar daquele certo homem, mas aquele lugar devia ser um lugar adequado para pelo menos 10 pessoas estarem lá. No caso de Jesus não tinham 10, tinham 13,
Jesus, mas os 12 discípulos, vamos pensar assim. E os discípulos tinham que preparar, tinham que comprar o cordeiro, enfim, tinha que comprar, ou pedir para fazer o pão asmo, tinha que encomendar ou comprar as ervas amargas, o vinho. Jesus participa como uma grande celebração do seu último jantar de Páscoa, vamos pensar assim, com os discípulos. Ou seja, depois disto, é importante a gente ir agora para o versículo 26. Dê uma olhadinha agora, versículo 26 até o versículo 30. A gente pulou o relato do traidor, que a gente vai ver à noite. Cenas do próximo capítulo, ou seja, cenas para a noite, para você vir à noite. A gente está falando sobre a nossa relação com o perseguidor, com o traidor, com gente que não quer o bem da gente. Então à noite a gente vai ver isso, como que foi essa relação de Jesus com Judas como um referencial para a gente. Lidar não passivamente, não indiferentemente com aquele que persegue, com aquele que quer mal. Como que a gente lida com esse sujeito, com essa pessoa? À noite a gente vai ver isso. Hoje eu quero me deter um pouquinho sobre essa festa maravilhosa que Jesus mandou os discípulos irem a Jerusalém, na casa de um homem que eles bem sabiam quem era, arrumar um lugar adequado, preparar comida para que Jesus pudesse cear com eles. E aí no versículo 26 até o versículo 30 diz assim, acompanha aí na sua Bíblia ou aqui. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando o partiu e o deu aos discípulos dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e tendo dado graças o deu aos discípulos dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Agora a gente acabou de ler um texto que tem 3 momentos, o texto que a gente acabou de ler. O primeiro momento é uma narrativa, vamos pensar assim, do agir de Jesus. O segundo momento são as palavras de interpretação dos elementos do pão e do vinho. E o terceiro aspecto do texto é a perspectiva futurística ou escatológica da ceia. Então eu quero ver com vocês agora, para a gente tentar compreender esses 3 momentos do versículo 26 até o versículo de número 30, que é justamente o agir de Jesus. Vocês conseguem ver o agir de Jesus quando ele toma o pão, ele abençoa, ele parte, ele dá aos discípulos. Olha o tanto de ações que tem aqui no texto. Aí outra ação, ele toma o cálice, novamente ele dá graças, ele novamente dá aos discípulos, e ele diz assim, bebei dele todos. Veja, esse primeiro momento da ceia é aquele momento em que Jesus está agindo. Às vezes, e quase sempre, Jesus agia e contava uma história. Vocês lembram disso? Jesus comia e bebia com os pecadores, publicanos e prostitutas. E aí ele contou a história da dracma que perdeu, da ovelha que se perdeu e do filho que se tornou pródigo. Jesus era um mestre por excelência. Vocês percebem isso? Aqui também. Antes de Jesus ensinar muita coisa, ele age. E é interessante que ele parte o pão, entrega aos discípulos
Depois ele toma o cálice e também dá aos discípulos. Agora é interessante, quando ele pega o pão, veja no versículo 26 aí. Enquanto comiam, espera um pouquinho, eles já não estavam comendo, por que Jesus pegou o pão? Eles estavam comendo lá o cordeiro, as ervas. Lembra, ele estava numa festa. Não só tinha como a nossa ceia. Eu até falei no outro dia que a gente trabalha muito essa questão da logística da ceia. Aí tem um pão e um vinho, um pedacinho de pão, um pedacinho de vinho, né? Um cálicezinho de vinho, etc. Não era assim, não foi assim. A última ceia que Jesus teve foi uma ceia bem, não vou dizer pomposa, né? Mas uma ceia assim, com celebração. Era algo bastante empolgante para os discípulos lembrarem a saída do Egito, a libertação do Egito, né? Aí diz o texto que enquanto comiam, ou seja, enquanto davam as mordidas lá na carne do cordeiro, lá tal, né? Comia as ervas amargas, né? Enquanto eles estavam comendo, aí Jesus faz o seguinte: Jesus pega um pão e abençoa. É interessante que essa mesma atitude ele faz quando pega o cálice, dá graças. É daí onde vem a nossa tradição, de toda vez antes de comer, agradecer. É um reconhecimento que sua vida não é nada, que toda a provisão da sua existência vem do Senhor. Nunca deixe isso. Ensine isso aos seus filhos desde cedo. Se não ensinou até agora, continue ensinando. Se eles estão velho também precisa aprender. Fala para eles assim: espera um pouco, a gente vai agradecer, que tudo que a gente tem, tudo que a gente é, vem do Senhor. Crie esse hábito. Se não criou até hoje, começa a criar. Você não está perdendo nada, pelo contrário, você vai ganhar algo tremendo diante de Deus, que é o teu reconhecimento e a tua gratidão, que aquele mantimento que está ali à sua disposição vem do Senhor, é da parte de Deus. Essa foi a atitude de Jesus. Ele age, ele agradece. Mas aí quando ele pega o pão, ele diz assim: isto é meu corpo. Essa palavra, ou essa expressão no grego, isto é o meu corpo, poderia ser traduzido assim: este pão sou eu mesmo. Eu não sei se a cabeça dos discípulos começou a piriruletar, né? Jesus pega um pão, eles já tinham visto muita coisa de Jesus, mas agora Jesus pega um pão, aquele pão asmo, sem fermento que estava ali, e ele diz assim: este pão aqui sou eu mesmo. Quando ele diz assim, isto é meu corpo, ele está dizendo, sou eu mesmo. Quando ele pega o vinho e diz assim, isto é o meu sangue, ele está dizendo assim, isto é a minha vida. Veja, esse é o agir de Jesus na ceia. Ele come, ele abençoa, ele entrega aos discípulos, ele dá o significado. Essas palavras de Jesus são palavras que fazem os discípulos agora olhar para o pão asmo, faz os discípulos agora olhar para o cálice de vinho e dizer assim, nunca mais a gente vai comer o pão asmo, nunca mais a gente vai beber o vinho, e era vinho mesmo, senão não era vinho. Nunca mais eles iriam comer do pão e beber do vinho, sem lembrar de que o pão era ele mesmo,
e de que o vinho era a sua própria vida, que estava sendo derramada, consagrada, crucificada para a remissão de pecados. Então, Jesus ele introduz isso na Páscoa. Ele não introduz elementos, ele dá significado a dois elementos que eram comuns na Páscoa judaica. Hoje a gente tem aqui à mesa tanto pão quanto vinho, que são gestos de Jesus, que são palavras de Jesus, que nos fazem olhar para o pão e olhar para o vinho e não ver somente o pão, e não ver somente o vinho, ver o que Jesus viu. O pão sou eu mesmo, e o vinho é a minha vida. Sangue tinha toda essa representação de vida. E aí a gente precisa entender que essa ceia, que a gente vai participar dela, ela extremamente, ela não só instrui por aquilo que Jesus introduz, mas ela nos instrui. É besteira minha, mas seria mais ou menos assim. Ela nos instrui formalmente, porque passa o pão e o vinho terem significados que não tinham antes. Mas ela não só instrui a gente, como ela nos... É que essa palavra é legal, né? Instrui e intrui. Não existe essa palavra intrui, né? Mas seria... Acho que vocês estão me entendendo. Jesus, ele nos instrui, dando significado ao pão e o vinho, e nos alimenta. Porque ele diz assim com o pão: sou eu mesmo. E diz assim com o vinho: é a minha vida. Se alimentem de mim, nutram-se de mim, através do pão e através do vinho. E aí, a última parte é essa perspectiva futurística ou escatológica, que é uma coisa muito interessante. Veja na sua Bíblia aí, quando ele diz assim: e digo-vos que desta hora em diante, o versículo de número 29, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Cristo, ele fala para a gente, ele ensina a gente agora com essas palavras, aquilo que a gente precisa compreender, se de uma forma, quando ele diz assim, desta hora em diante não beberei, marca um fim, mas ao mesmo tempo quando ele diz assim, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino do meu Pai, ao mesmo tempo, não bebem mais comigo, mas ao mesmo tempo, um dia eu volto para que vocês bebam comigo, ou eu voltarei para que vocês bebam comigo. Então, Jesus, ele nos ensina que nem todo fim é o final. Ele está dizendo que eles não mais beberiam naquele momento, mas que Jesus voltaria para que eles bebessem novamente. É interessante que na ceia, Jesus fala da sua morte, da carne que será pregada na cruz, do sangue que será derramado na cruz,
Ele diz assim: é o meu fim, mas ao mesmo tempo ele diz assim: mas eu volto a viver e voltarei para cear com vocês. Ao mesmo tempo que ele diz é o fim, ele diz é o fim, mas não é ainda. Eu volto e a gente vai cear para todo sempre. Então, quando a gente olhar para esta ceia, a gente precisa ver sim o Cristo que se entregou na cruz, o Cristo que derramou na cruz o seu sangue, o Cristo que se esvaziou por mim e por você, indo até a cruz, se derramando por nós. Mas ao mesmo tempo a gente precisa olhar para a ceia como Cristo que ele volta, promete a sua volta, que retorna, que ressuscita, e que um dia, assim como os 12 discípulos comeram do pão e beberam do cálice com Jesus, haveriam de comer do pão e beber do cálice quando Jesus retornar na sua ressurreição, na sua glória. Eu e você, a gente pode olhar para esta ceia, para o pão e para o vinho e dizer assim: Jesus consumou na cruz, perdeu sua vida na cruz por causa dos meus pecados. Mas não foi só isso. Ele ressurge ao terceiro dia, ele vence a morte e dá a você e a mim essa esperança de estarmos com ele um dia, onde ele vai novamente dizer para a gente assim: sou eu mesmo, é a minha vida. E alguns teólogos perguntam se vai haver Santa Ceia quando Jesus Cristo voltar, se Jesus Cristo vai banquetear-se conosco. Eu particularmente, eu já me dou por satisfeito em estar na presença dele. Mas se ele quiser pegar um pão e pegar um cálice e dizer assim: Itamar, coma e beba aquilo que você fez durante tanto tempo na tua vida enquanto pastor, agora eu faço contigo. Eu que sou o bom pastor quero te alimentar como se fosse a minha carne e meu sangue. Eu vou ficar muito agradecido a ele. Eu quero convidar você hoje, nesta manhã, a pensar no Cristo que não só nos instrui com o que ele faz, mas ele nos intrui, ou seja, ele nos alimenta com suas palavras, e ele nos dá a esperança de que um dia ele ceou, ponto. Mas certamente quando ele voltar, ele ceará muito com a sua igreja, definitivamente.